7. Versículo de número 24 e versículo de número 25. Primeiro livro de Samuel 17, versículos 24 e 25. Glórias a Deus. Quem encontrou, diga amém. Amém. Leiamos. E quando viram o homem, todos os homens de Israel fugiram dele e ficaram temerosos. E os homens de Israel disseram: vistes este homem que surgiu? Certamente ele subiu para desafiar Israel. Diga comigo: desafiar Israel. E será que o homem que o matar, o rei o enriquecerá com grandes riquezas, e lhe dará a sua filha, e fará livre a casa do seu pai em Israel? E você diz amém. Amém. E assente-se, por favor. Quando a gente pensa em doutrina, os mais antigos pensam que é uma forma de corrigir alguém ou um grupo. Preste atenção. Quando a gente pensa em doutrina, a gente pensa que é algo, é uma palavra que vem para corrigir, para moldar, e de fato é para moldar, e de fato é para corrigir. Porém, o princípio da doutrina, para nós, é o seguinte: é uma direção para a participação adequada de indivíduos e comunidades no ambiente da redenção. Presta atenção. Repita comigo: é uma direção para a participação adequada de indivíduos e comunidades no ambiente da redenção. Existe uma forma adequada para viver no ambiente da redenção. Isso é a doutrina, é o que nos dá a direção correta para viver no ambiente onde a salvação se estabelece no homem. Ou seja, eu não tenho como ser doutrinado por Deus, ser doutrinado pela palavra, ser doutrinado na igreja sem nenhuma direção, vivendo segundo a minha própria opinião. Ou seja, não é um lugar onde nós estamos sem direção, é um lugar onde todos nós estamos com uma direção. Direção moral, vamos lá? Direção moral. Direção espiritual, direção social, e direção para a emoção, para a alma. Ou seja, tem coisas que eu, como não crente, sentia, mas como crente não posso sentir. Tem coisas que eu, como crente, não crente, fazia, mas como crente eu não posso fazer. Isso é doutrina. Só que nessa noite eu quero falar de uma forma e de uma direção da doutrina muito interessante. Como o cristão se comportar nos dias de hoje. Vamos lá? Como os cristãos se comportar nos dias de hoje. Como nós vamos lidar com alguns problemas que nos acometem nos nossos dias. Mas é um problema natural, é um problema social, é um problema emocional, é um problema talvez não, é um problema teológico, é um problema filosófico, é um problema espiritual que nós às vezes não sabemos descrever. Quais são esses problemas? Angústia, ansiedade, medo. Nós sentimos isso como crentes, sim ou não? Sim. Porque estamos vivos. E enquanto vivos estamos, temos sentimentos, virtudes, problemas. Às vezes saberemos gerir a nossa emoção, às vezes não saberemos gerir. Às vezes saberemos administrar as palavras que Deus nos dá de motivação, nos dizendo que vai mudar a nossa história, e precisamos lidar com o tempo de Deus mudar a nossa história. Ou seja, entre a palavra que Deus fala e o acontecimento dela tem um tempo. Vamos lá? Entre o que Deus fala e o acontecer do que Deus fala, existe um tempo. Nós precisamos lidar com o tempo.
é difícil. É muito difícil lidar com o tempo de espera até que a palavra de Deus se cumpra em nós. Por quê? Porque não depende somente do que Deus falou. Depende de como eu me comporto nesse intervalo entre o que Deus falou e o acontecer. Porque as minhas ações, observe, elas podem interferir na minha chegada aonde Deus falou. Eu posso não chegar. Ou seja, tem pessoas na igreja, neste tempo, que boicota a sua bênção, que proíbe a palavra de Deus se cumprir em suas vidas. Ora, mas não vigia. Jejuma, mas não guarda a língua. Tem a oportunidade, mas não sabe entender a oportunidade. Ele acha que tudo que acontece com o outro deve acontecer também com ele. E não funciona assim. Aí você fica angustiado, porque o tempo está passando, você não mudou, mas você está orando. Deveria acontecer, mas não aconteceu. Porque não depende somente da oração. Não depende somente da fé. Depende também de como eu me comporto em fé e como eu me comporto pós-oração. Às vezes nós vimos a igreja orar e quando voltamos para casa perdemos tudo no caminho. Tudo se perde no caminho. E eu vim nessa noite dizer para você, entre o intervalo da oração, da fé e o intervalo da sua bênção, nesse tempo, você precisa se moldar. Moldar a sua natureza, moldar o seu comportamento, moldar a sua fala, moldar as suas reações para as ações que vão acontecer no seu cotidiano. Mudar a sua visão das pessoas, do meio ambiente onde você está, porque nós somos seres espirituais, mas também somos seres sociais. E como nós nos comportamos no mundo, é o que vai dizer da autoridade de Deus em nós como seres espirituais. Ou seja, nós temos dupla cidadania. Nós somos cidadãos do céu e cidadão. Às vezes nós queremos deixar o cidadão da terra falar mais alto. E aí a gente começa a incorrer em muitos erros, em muitos problemas. Aí a angústia aumenta, a ansiedade aumenta, o medo aumenta, a incerteza aumenta. Por quê? Porque você começa a querer correr a corrida da terra, quando Deus não te chamou para correr a corrida da terra, chamou você para correr na terra, mas como Ele quer que você corra. Vamos ao texto. Davi, ele é ungido rei de Israel, mas ainda entre a unção e o trono tem um caminho. Diga comigo, entre a unção e o trono existe um caminho. Precisamos estar preparados para o caminho. Davi não está preparado para a unção, mas precisa estar preparado para o caminho. É o caminho que vai definir se ele chega ou se ele não chega. Mas tem uma coisa: Davi não pode desistir, mas ele precisa saber lidar com as circunstâncias. Você está sabendo lidar com as circunstâncias? Com as situações de adversidade que vem? Você está murmurando ou você está glorificando a Deus? Olhe bem, em Números capítulo 11, vem um fogo estranho no arraial, o fogo de Deus que consome os que estão na periferia. Os que estão onde? Na periferia. Observe isso. O tabernáculo andava no meio de Israel. Aonde? O fogo caiu no meio para consumir? Não. Caiu aonde? Na periferia. Diga comigo, eu não posso estar afastado do ambiente da mudança. Porque se eu estiver afastado, eu serei consumido. Muita gente tem sido consumida pelo mundo porque tem se afastado do meio. Do meio da oração, do meio do jejum, do meio do sacrifício, do meio da morte de si mesmo, do meio da negação de si mesmo.
Se nós não acostumarmos com essa negação de que às vezes nós estamos em uma condição espiritual elevada, mas nós não podemos dizer que estamos nessa situação, nessa condição. Por quê? Porque as pessoas não querem aceitar a condição que nós estamos espiritualmente. Pegou a visão? Vou dar um exemplo. Davi estava no meio de uma guerra. No meio de uma? A guerra era para ele? Vamos lá, a guerra era para Israel. A guerra era para? Está comigo, a guerra não é minha, mas a recompensa é minha. Então a batalha é minha e a voz é do rei. A batalha é minha, mas a voz é do rei. Eu não decido nada, é Deus quem decide me recompensar. Então eu não posso ir com a boca aberta, eu tenho que ir com a boca fechada, apenas dizendo: ei, fique em paz, porque Deus nos dará vitória. Sério, nós precisamos aprender a dinâmica de Deus para nos recompensar e para nos dar vitória. Davi tinha unção ou não tinha? Tinha unção ou não tinha? Vamos lá, tinha ou não tinha? Mas ele disse da unção? Diga comigo, eu não preciso dizer. Eu não preciso dizer. O que Deus me deu. Eu preciso apenas pacificar o ambiente em que eu estou. Então, se as pessoas menos souberem do que Deus lhe deu, melhor ainda. Melhor para você. Por quê? Porque o destaque virá. O destaque? Com o destaque é a inveja dos homens. Com o destaque é a inveja. Você quer ser guardado da inveja? Cala a boca. Não diga absolutamente nada. Conclua tudo primeiro para depois contar a bênção. Pegue o diploma e conte a bênção, igreja. Compre o carro e depois apresente a chave. Vamos orar. Nós não podemos dizer o que Deus tem para nós em uma batalha. Nós não podemos dizer o que Deus deu para nós em oculto. Nós não podemos revelar absolutamente nada. Fica calado, dando uma de coitado, dando uma de que Deus não está com você, dando uma de que está tudo errado, mas você está sabendo dentro de você que está dando tudo certo. Dando glória. A gente às vezes precisa entender o porquê a igreja de antes tinha mais vitória e porque a igreja de hoje tem menos vitória. A igreja de antes, ela gemia. A de hoje fala muito, briga muito, grita muito. É para gemer, não é para gritar. Quando eu me ajoelho para clamar: Jesus, tenha misericórdia. Jesus entra na causa. Jesus muda a história. Cala a boquinha, fica entre você e Deus. Deixa que Deus sabe como agir, Deus sabe como trabalhar, Deus sabe como promover, Deus sabe como abrir a porta, Deus sabe como derrotar o inimigo. Aí Davi está ali no meio da guerra que não é para ele. Os irmãos de Davi viram a unção descer sobre a cabeça de Davi. É interessante isso, que os nossos irmãos sabem o que nós temos, sim ou não? Sim. Mas eles não querem aceitar. Os irmãos de Davi vão brigar. Se você ler o versículo 30, e vai dizer assim: ó, como é que você vem para cá com essa soberba, achando que você é capaz de derrotar os gigantes? Com quem você deixou as ovelhas de nosso pai? O seu negócio é cuidar de ovelha. Era negócio dele até alguns momentos atrás, que o pai não tinha mandado ele ir ver como estava a guerra. Agora que ele chegou na guerra e viu que tem uma recompensa que serve para ele, porque Deus não prepara momentos para nós que não nos sirva. Ele diz assim: é para mim essa guerra. Olhe para mim que eu vou lhe dizer uma coisa. Eu já estou tomando um assento que hoje é rápido. Você precisa compreender o que é para você e o que não é para você. A gente precisa saber equacionar a nossa mente para entender que nem tudo é nosso. Pegou a visão? Tem gente que quer lugar que ele não está preparado para possuir. Tem gente, minha pastora, que ele quer chegar em ambiente que não é dele.
chegar, ele acha que ele também é capaz de chegar. Mas a unção que valida o outro não é a mesma unção que te valida. A unção que dá autoridade a um é a unção que nega o outro. Preste atenção nisso. Davi era ungido, sim ou não? Sim. Saul também não era? Mas Golias era para Saul? Não. Golias era para Davi. Glória a Deus. Golias trouxe medo a Saul e a Israel, mas para Davi deu coragem. Por que deu coragem? Preste atenção nisso aqui, ó. Olha o texto. E os soldados de Israel disseram: viste aquele homem que subiu? Observe. Os soldados estão olhando para quem? Golias. Os soldados estão olhando para quem? Golias. Davi está olhando para quem? A recompensa. Para onde você direciona os seus olhos, para onde você direciona os seus sentidos, para onde você direciona a sua emoção, determina como você vai se comportar. A motivação não está em Deus apenas. Porque o que nós queremos de Deus não está no céu somente. Está onde? Na terra. Diga comigo, o que eu preciso de Deus hoje não está no céu, está na terra. Mas é Deus quem vai mandar. Mas eu preciso identificar na terra quando chega a minha oportunidade. Davi identificou que aquele momento era o momento da sua oportunidade. 3 coisas iriam promovê-lo. Quantas coisas? 3. Primeira coisa, riqueza. Primeira coisa? Riqueza é para quem? É para quem tem unção para chegar em um determinado lugar que precisa ser rico para estar. E Davi entendeu, ó, a riqueza é para mim. Por quê? Porque Deus mandou um profeta há dias atrás me ungir como rei. E para ser rei precisa ser rico. Para ser rei precisa ser rico. Porque ele não tem linhagem. Ele não tem o que, igreja? Linhagem. Ele não tem linhagem real. Ele não é filho de rei. Ele não é casado com filha de rei. Ele não tem nada que ver com o trono. Não tem nada que ver com o palácio. Mas a recompensa que estão dando para ele, as recompensas que estão dando para ele, está dizendo para ele: olha, a unção tem legalidade, a unção tem legitimidade, a promessa tem valor. Guarde uma coisa: o que Deus te prometeu vai acontecer, mas você precisa entender a oportunidade. Davi está ali. Ó, rapaz, a filha do rei, o rei está dando a filha para casar. Glória a Deus. O que o rei está propondo? Olha, quem matar o Golias, eu vou dar a ele o direito de sucessão no meu trono. Irmãos, a gente precisa entender qual o ambiente que Deus nos promove. Pegou a visão? Como é que você vai se comportar nos dias de hoje como crente? Entendendo o tempo, entendendo o... Nem sempre é tempo de falar, nem sempre é tempo de agir, mas todo tempo é tempo de escutar. É o que menos nós gostamos, é o quê? Porque nós sempre achamos que temos a... Diga comigo, é melhor ter paz do que razão. E na fala, ninguém tem paz. Eu nunca vi ninguém ter paz falando. Você tem paz falando? Eu agora não estou tão em paz assim. Por quê? Porque eu tenho que produzir uma ideia a partir da escritura que esteja com coerência com a voz de Deus para você. Então eu estou aqui agoniado por dentro, querendo entender a cada instante que Deus tem para falar de informação para o seu povo, para não fazer o seu povo errar. Imagina o problema que está dentro. Então é melhor você escutar mais. Escute mais. Fale mais. Entenda mais. Mas tenha menos razão. Tenha menos razão. Davi falou muito? Não. Só fez uma pergunta. Ele vai dar o que mesmo? Diga comigo, eu preciso às vezes me fazer de desentendido no ambiente em que eu serei promovido. Pegou a visão? O problema é que a gente quer ser muito entendido no ambiente que não é para gente ser entendido.
estar como? Calado, quieto, dando glória, Espírito dizendo: Jesus, é com o Senhor, meu Deus. Eu fiz tudo, eu fiz o currículo, eu fiz o curso, eu me preparei. Eu estou aqui, meu Pai, porque eu ouvi que o Senhor iria me dar essa oportunidade. Mas calado, você e Deus em Espírito, porque a tua razão ali não é argumentar, porque quem argumenta no coração do homem é o Espírito. Quem dá a oportunidade é o Espírito. É o Espírito que vai fazer na tua vida, é o Espírito que vai fazer na tua casa, é o Espírito que vai fazer com os teus vizinhos, é o Espírito quem vai fazer. Não inquiete o seu coração para fazer o que só Deus pode. Nós queremos agir no lugar de Deus, não dá. Aí Davi está ali observando, o rei vai dar o quê? A filha. Ele olhou: de Deus, coisa de Deus. Porque a filha, olhe para mim aqui, cadê os jovens? Os jovens. Isso, que não é casado, jovem, adolescente. Presta atenção numa coisa, presta atenção numa coisa. Aliança é coisa séria, aliança é coisa séria. A aliança pode te promover e a aliança pode te derrubar. Guarde isso. A aliança pode te promover e a aliança pode te derrubar. De acordo com quem você faz aliança, ou você é promovido por Deus, ou você é abatido pela vida. Verdade, Deus. Nós precisamos entender se nós queremos ser promovidos ou abatidos. Pastor, eu vou falar, mas eu já casei. Pois bem, o teu comportamento nesta aliança determinará mudanças. Aleluia. Seja você homem, seja você mulher. Porque a sociedade, pastor Pereira, me permita falar isso aqui, eu falo com muita responsabilidade, o senhor sabe disso. A sociedade tem mudado a configuração da ideia do matrimônio, do casamento. O papel do homem e o papel da mulher parece que se aglutinaram, se amalgamaram e tornou-se, a sociedade quer tornar tudo isso uma igualdade. Diga comigo, todos são iguais diante da lei, mas diante de Deus há uma diferença. Macho e fêmea. Fêmea é fêmea, tem papel de fêmea. Macho é macho, tem papel de macho. Aleluia. Não tem outra possibilidade, irmão. Não tem como a gente encaixar aqui, não, porque a fêmea pode assumir o papel do macho. Não tem como. Eu não estou dizendo aqui no espaço profissional, no espaço que a igreja, a mulher pode trabalhar, exercer cargo público, exercer função pública. Agora na casa, a função dela, o homem não tem como exercer. É a mulher que é responsável por educar os filhos. É a mulher que tem a obrigatoriedade de olhar para o filho e coordenar o sentimento dele. É a mulher que às vezes coloca, observe isso, o filho numa direção que às vezes ele não quer, mas por obediência à mãe, por entender o amor da mãe, ele não vai porque o pai está dizendo, ele vai porque a mãe. Você vai dizer, irmão, se seu filho, minha santa, não está vindo no culto de oração e ele tem uma idade menor que 18 anos, quem é a responsável? A igreja ora pelo meu filho adolescente se dominando, serva de Deus. Ai, eu me lembro quando eu era adolescente, maninha pegava pela orelha, em casa, vá no banheiro, beba água, e quando chegar na igreja, dobra o seu joelho. Era a maninha que dizia, pai não dizia. Dava hora de ir para o culto, meu pai olhava para minha mãe e dizia, quer os meninos, estão prontos. Aí ela dizia, tá, pode levar. E ela ficava, mas eu, meu irmão, íamos. Porque quem arruma filho é mãe. Quem coordena filho é mãe. E a
disse, irmã, para a senhora não achar que eu estou inventando, eu vou ler o texto. Não, porque às vezes a igreja, né, precisa de incentivo bíblico. E um pregador no culto de ensino, eu gosto do culto de ensino, porque no culto de ensino a gente tem que dar esse incentivo. E a Bíblia está aqui para dar um incentivo santo, abençoado. Ó, observe isso aqui, irmão. Isso aqui é coisa do céu, não é minha não, é do céu. Ó, as mulheres idosas, Tito capítulo 2, versículo número 3. Semelhantemente, que sejam sérias no seu comportamento. Que sejam como? Sérias. No seu comportamento. Olha isso. Como convém a santas? Como convém a quem? A santas. Não caluniadoras, não. Porque a filha, ela vira fofoqueira. Vira fofoqueira, porque maninha se junta em casa com as irmãs, ao invés de orar, fica de tititi, ó. Você sabe da irmã fulana, sabe do irmão fulano, sabe do obreiro, sabe do pastor, sabe de fulano. A menina vai ouvir, a menina vai vendo. Eu não estou aqui falando nada que eu não possa falar. Agora, não dadas a muito vinho, não dadas a o quê? Vamos traduzir isso aqui, não como bebida alcoólica. O que é ser beber? A gente não bebe, né? Pelo menos não é para beber. Não é para beber. Vamos colocar aqui como fermento. Como o quê? Um pouquinho de fermento leveda toda. As irmãs sabem, né? Quando bota um pouquinho a mais de fermento no bolo do pão, leveda, dá problema. Então, irmão, esse sentimento ruim que está no coração da irmã com seu marido, não revela para o filho nem para a filha, não. Fica com você. Mas pastor, eu não quero que minha filha sofra. Aí agora vem a Bíblia, Mestra de coisas boas. Mestra de coisas boas. Como é que você vai dar para a pessoa coisa ruim se está dentro de você coisa ruim? Você tem que ensinar seu filho, a sua filha, a coisas boas. É a Bíblia que está dizendo, não sou eu. É por isso que eu falo de doutrina. O doutrina não tem que falar nada, é a Bíblia. Continuando a Bíblia falando. Para que ensinem as mulheres mais novas. Ensinem as mais novas. Pastor, o senhor está pegando pesado, não sou eu, estou lendo a Bíblia. A serem sóbrias, não loucas, a serem não quebrando tudo dentro de casa, a serem não xingando marido e filho, serem isso. Amarem seus maridos, ok, mães? Amarem seus filhos, amarem seus filhos. Entendeu, minhas jovens? Porque vocês vão casar? Vocês não vão casar porque o menininho é bonitinho. Tem que ser bonitinho também, tem que ser legal. Mas não é só porque é bonitinho. Ele tem que ser trabalhador, honesto, homem de Deus, crente, salvo, santo, que obedeça a papai e mamãe, que seja direito. Deus não promove, guarde isso aqui. Deus não promove gente insubmissa. Vou repetir. Deus não promove gente insubmissa. Quando você vê uma menina insubmissa a pai e mãe, um menino insubmisso a pai e mãe, esqueça esse rapaz, não presta. O pastor diz, tem uma coisa para fazer, ele olha e diz assim, ó, eu não estou nem aí para esse pastor, sai fora desse rapaz, sai fora dessa moça, vai atrapalhar seu ministério, vai derrubar sua vida espiritual, vai derrubar sua vida profissional, vai derrubar seu futuro, vai acabar
com você. Agora, quando você vê um jovem, uma jovem na oração, no jejum, na santidade, obedecendo ao pastor, obedecendo a pai e manhã, cola com ele, cola com ela, que vai dar prosperidade, vai dar bênção, vai ser bom para você. É bem isso aí. Você pode observar que as irmãs do círculo de oração de antes não tinham queixa com o marido nem de casa, nem na igreja. Por quê? Porque elas vinham orar. Elas vinham fazer o quê? Para Jesus entrar com providência. Hoje as irmãs e os irmãos, vice-versa, querem orar para Jesus matar. Irmão, eu estou falando isso. Irmão, eu estou falando isso no culto de doutrina para você entender como a igreja de hoje se comporta. Eu não estou falando para a igreja de ontem, não. Eu estou falando para a igreja de hoje. Jesus me livra desse homem. Eu não aguento mais. E o camarada vai morrer, vai para o inferno, irmã. Observe, observe. Se você está pregando salvação para o mundo, você primeiro precisa pregar salvação para a sua casa. Você tem que orar primeiro para Jesus libertar sua casa, para Jesus transformar seu marido, transformar sua esposa, transformar seu pai, transformar sua mãe. É o papel dele. Assim, agora aqui o resultado, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Por que a palavra é blasfemada? É por causa do ímpio? É por causa de quem? É uma vergonha dizer isso, mas é por causa dos. O apóstolo Paulo chega à igreja de Roma e diz assim: ó, olha, vocês que pregam para não furtar, por que vocês furtam? Não, está escrito, Romanos 2, a partir do versículo 23. Vocês que pregam para que não adulteres, adultério. Vocês que pregam para que não haja dissensão, divisão, vocês estão fazendo divisão. Aí Paulo vai dar o resultado: por causa de vós, o nome de Deus é blasfemado entre os